Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari do Ogarfar e hoje eu vim trazer uma receita de um queijo vegano cremoso, que gratina, sem oleaginosa, super versátil. Você pode utilizar de diversas formas. Mas antes de trazer essa receita, eu quero conversar sobre uma situação, que ela atinge algumas pessoas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa doença, que é a intolerância à lactose. É uma situação que ela, a cada dia mais, está se tornando mais comum. Mas será que essa doença, ela era para existir, fazia parte da nossa vida? A gente iria passar por isso em algum momento? Como que é? Vamos tentar responder essa pergunta. A intolerância à lactose realmente é comum? Realmente deveria estar aqui? Tá, primeira coisa que a gente precisa conversar. Talvez você já tenha escutado isso. Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam a ingerir leite após o desmame. Então, após começar a ingerir alimentos sólidos, não sejam leite materno, a gente continua a ingerir leite. Não da nossa mãe. Às vezes até mesmo da nossa mãe, mas a longo prazo consumimos leite principalmente de vaca durante a vida inteira. Também consumimos leite de outras fêmeas, mas predominantemente das vacas. E por que a gente faz isso, O que isso acarreta na nossa vida? Muita coisa. Você fala, tô tomando leite, o que isso vai mudar na minha vida? É um leite, é queijo, é iogurte, é tudo. Muita coisa. Olha, nós, animais, mamíferos, biologicamente, estamos preparados para ingerir leite ao nascimento. A gente tem uma quantidade de enzimas, que são as chamadas lactases, que elas são formadas pelo nosso próprio organismo e elas estão no nível máximo, estão no seu auge ali quando a gente nasce. Depois, ela vai diminuindo ao longo da vida. Ela vai diminuindo até chegar no nível mínimo, que geralmente na sua vida adulta ela vai ter esse nível mínimo. O que isso acarreta, A lactase é uma enzima que ela digere, ela decompõe, ela quebra a molécula de lactose. O que é lactose? A lactose, ela é o açúcar do leite. Ela é o carboidrato do leite. Então, algumas pessoas, ao longo da vida, elas têm uma quantidade tão baixa, mas tão baixa de lactase, essa enzima que quebra a lactose, que ela não consegue digerir o leite. Porque sem a lactase não é possível o organismo por si só ingerir a lactose. Não é natural, tá? Então a gente precisa dessa ferramenta. Mas me falei, as pessoas perguntam às vezes pra mim, nossa, que chato, que você tem intolerância à lactose. Você não deveria, ter isso. Normal é a gente poder comer leite. Na verdade, não é normal. O nosso corpo não tem porquê ele produzir a enzima lactase na mesma quantidade, que a gente tem na infância, pro resto da vida. Porque o corpo pensa assim, pra que eu vou produzir uma coisa que não vou usar? É um mamífero, ele só toma leite ao nascer, depois ele consome alimentos sólidos, ele não vai continuar tomando leite. Mas o ser humano é engraçado, Ele é hilário. Ele fala, eu vou tomar leite pro resto da vida, você que lute, corpo, você que lute pra produzir aí as coisas. E o corpo vira pra você e fala assim, não é bem assim. Ou seja, gente, é mais comum, mais natural existirem adultos intolerantes à lactose do que existirem adultos tolerantes à lactose. Porque, teoricamente, o nosso corpo não vai produzir a quantidade necessária para digerir essa lactose, esse açúcar do leite. E aí, galera, mas nem todas as populações são assim. A maioria da parte, dos seres humanos são assim. Porém, lá no norte da Europa, principalmente, existem populações que são bastante tolerantes à lactose. Quantidades expressivas da população. Por exemplo, 98% dos escandinavos conseguem digerir a lactose, são tolerantes. E mais de 90% dos franceses também. Talvez o processo evolutivo, de acordo com a grande utilização de leite dessas regiões, por serem de clima frio, por terem tradições gastronômicas ligadas bastante ao consumo de leite, tenha influenciado para eles terem essa maior resistência. Mas a gente não sabe ao certo por quê. Mas isso é uma exceção, viu? A maioria da população realmente vai ter talvez algum sintoma que seja consumindo leite. Talvez não seja automaticamente, com questão de menos de 1 hora de consumo de leite. Talvez seja no dia seguinte que você tem algum sintoma. Talvez seja em até alguns dias, Chega até uma semana depois do consumo do leite, você pode ter sintomas ligados a isso. Por isso que eu acho que a gente precisa analisar muito os nossos hábitos. Ver como a gente se comporta mesmo com os alimentos. E o que a gente pode analisar, Alguns sintomas são bastante genéricos, acontecem com a maioria das pessoas que têm intolerância à lactose, mas eles podem ser bastante variados, tá bom? Eu vou apresentar alguns sintomas genéricos. Dor abdominal é um sintoma muito comum, inchaço, indisposição, diarreia, também constipação intestinal também pode ser um sintoma, acne pode ser um sintoma, dificuldade respiratória pode ser um sintoma. Tudo isso pode estar ligado à intolerância à lactose de alguma forma.
nem que seja no formato de intolerância à lactose ligado a outros distúrbios gastrointestinais, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Tudo isso, né? Então a gente tem que analisar muito bem como a gente está se comportando ao ingerir um alimento. E claro, percebeu algum sintoma? Percebeu alguma mudança na sua rotina? Percebeu que você está tendo certas dificuldades? Procure um médico, principalmente um gastroenterologista. Você vai conseguir fazer o teste de intolerância à lactose, entre outras questões, talvez seu médico ou sua médica solicite. E, gente, ter um diagnóstico é essencial. Muitas pessoas que eu conheço até têm medo de fazer o teste, de ter o diagnóstico, porque, minha vida vai mudar. Diagnóstico é uma coisa ótima pra gente. É assim que a gente consegue rever os nossos hábitos e literalmente melhorar a nossa vida. Sem eles, a gente fica postergando ali uma situação inflamatória pro nosso corpo, uma situação que vai prejudicar. E olha, não necessariamente, se você for diagnosticado com intolerância à lactose, você não precisa consumir mais leite, tá? Existe uma grande diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, por exemplo. Pessoas intolerantes, elas até, muitas delas, né, não vou falar todas, muitas delas, eu, por exemplo, não consigo, e não tomo porque eu sigo a dieta vegana e tudo mais, mas não necessariamente elas não precisam consumir leite. Existem diversos estudos e pessoas que comprovam isso, que elas conseguem tomar até mesmo um copo de 250 ml de leite puro no dia, leite de vaca. E algumas pessoas toleram isso, porque a gente tem ali uma sensibilidade ao açúcar do leite, não ao leite em si. Entendem? Então, alguns produtos, pelo processo de produção, como por exemplo os iogurtes e os queijos que passam pelo processo fermentativo, é reduzido a níveis muito, muito baixos a lactose. Muitas vezes a lactose, ela sai junto com o soro do leite, né? Que a gente geralmente não utiliza em todos, né? Alguns queijos utiliza-se o soro, como é o caso da ricota. Mas a maioria deles, se você consultar uma tabelinha, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo alguns artigos que trazem tabelas que falam da quantidade de lactose pertencente a cada grupo de alimento. Você vai conseguir entender se talvez você consegue comer aquele alimento ou não. Você não precisa excluir da sua dieta automaticamente, ao menos que você queira instituir uma dieta vegana na sua vida, que pode ser bastante proveitosa. Foi o que eu fiz, mas eu sei que não é fácil fazer este processo, eu fui aos poucos, tá? Mas é isso, você não precisa ter medo do diagnóstico, sua mudança não precisa ser drástica, pode ser aos poucos e eu tenho certeza que vai melhorar a sua vida. Depois de falar sobre tudo isso, eu quero apresentar pra vocês a receita de um queijo que você pode comer sem medo na consciência nenhum, porque ele não tem leite, ele é sem lactose, né? E no caso, sem leite também. Possível para quem é vegano, quem é intolerante à lactose, quem é alérgico à proteína do leite. Então é isso, espero que vocês gostem, que vocês comentem aqui se vocês são intolerantes à lactose, qual condição clínica vocês têm, ou se vocês realmente só tiraram da vida de vocês o leite por diversas outras razões. Vamos conversar, comenta aqui embaixo. E deixa o seu like, tá bom? Vamos agora acompanhar o vídeo e depois eu quero saber tudinho o que vocês acharam. Até daqui a pouco. Vamos observar quais são os nossos ingredientes. Nós vamos precisar de inhame cozido, de mostarda, aqui eu usei a Lanciene. A gente vai precisar de temperos secos, confira quais são na descrição, de suco de limão, de azeite, de água e polvilho azedo. Agora nós vamos bater em um processador ou então liquidificador. Pode acrescentar todos os ingredientes, não precisa de uma ordem certa, menos o polvilho azedo, tá? O polvilho azedo a gente vai acrescentar por último. Pode acrescentar tudo no liquidificador e bater por 2 minutinhos, ou até que seja bem homogêneo. Pronto, agora basta acrescentar o polvilho azedo e bater novamente por 30 segundos. Agora você vai colocar todo este conteúdo do liquidificador em uma panela funda de cabo longo e vamos levar para o fogo. Agora leve para o fogo em uma temperatura baixa e vai mexendo sempre até que ele fique totalmente cozido. Eu vou te mostrar a textura. Aqui no meu fogão foram 5 minutos cozinhando direto. Quando ele começar a engrossar, que ele vai chegar nesse ponto aqui, preste atenção e mexa muito bem a panela, veja as laterais, os cantinhos, para que não grude o seu queijo em nenhum lugar, tá bom? Pronto, aqui depois de 5 minutinhos chegou nessa textura, que é a textura ideal. Assim já tá ótimo, pode tirar do fogo. Em um potinho, de preferência, né, com fechamento hermético, disponha todo o seu queijo
E o ideal é que você aguarde uns 15 minutos para uma estabilização, para ele ficar um pouco mais firme. Mas nessa textura também é possível consumi-lo. Aqui, como vocês podem ver, eu não esperei nada, né? Eu usei ele quente ainda, por isso que ele tá mais molinho. Mas você coloque ele para uma finalização, assim, gratinada, em uma frigideira antiaderente bem quente, tá? E aí você deixa até gratinar dos dois lados. Aqui é 1 minuto de cada lado. E gente, depois de virar do outro lado fica assim, maravilhoso. E para comer com esse queijinho, decidi fazer uma torradinha com o nosso pão rústico de fermentação natural. Me conta, o que você achou? É muito, muito, muito facinho de fazer essa receita, né, gente? Ó, coisa de 1, 2. Eu amo essas receitas práticas, vocês sabem. Eu espero que vocês façam. E olha, quer fazer uma variação dessa receita? Comenta aqui embaixo qual variação você faria, o que você substituiria o inhame, tá bom? Deixa o seu like, manda esse vídeo pra quem precisa dessa informação. Eu tenho certeza que muitas pessoas não têm acesso a esse conteúdo ainda e que elas poderiam ter, se você compartilhasse. Por favor, faça isso, curta o vídeo. Aliás, muito importante, ativa o sininho de notificações, porque só assim você vai receber os nossos vídeos, tá bom? E é isso, até a próxima!